Bem, boa noite, professor. Como foi definido na sala de aula, eu fiquei com o padrão arquitetural Lazy Load. Bom, ele é bem simples, bem fácil de entender. Vamos lá. Bom, primeiro, o que é o padrão Lazy Load? Ele é um padrão de projeto muito utilizado pelos frameworks, né, os mapeadores de objeto relacional. Ele é considerado um padrão arquitetural preguiçoso, porque ele só trabalha quando ele é chamado. Agora, porém, ele pode, dependendo de como ele for usado, ele pode melhorar o desempenho da sua aplicação. Dentro do Lazy Load existem 4 aplicações comuns, quatro maneiras que você pode usar o Lazy Load. A primeira é a inicialização lenta, a segunda é o proxy virtual, a terceira um fantasma e a quarta um value holder. Na iniciação lenta, o objeto vai ser carregado de modo lazy, ou seja, de modo preguiçoso, e vai ser originalmente definido como nulo. Aí depois todos os pedidos que forem voltados para esse objeto, eles verificam antes se ele é nulo. Se ele for nulo, ele é criado e são carregados os dados do banco de dados para ele. Aí depois esse objeto é retornado. Bem, aí aqui tem um exemplozinho bem prático, bem simples, que eu achei na internet em C Sharp. Aí ele cria um int myWyGetID. Aí ele instancia o objeto WyGet e bota ele como nulo. Aí quando ele vai dar o get no objeto, ele vê se a variável dele é nula, no caso o myWyGet. Se for nulo, ele vai carrega os dados e armazena na int, no caso na myWyGetID, depois que ele é retornado. Agora vamos para o proxy virtual. O proxy virtual é um objeto que se parece com o objeto real. A primeira vez que seus métodos são chamados, ele carrega o objeto real a partir do banco de dados. Ou seja, ele meio que esconde os objetos, fazendo como se fosse um clone deles. E só daí, quando os seus métodos são chamados, aí que ele chama o objeto real para ser usado na aplicação. Um exemplozinho básico aqui que eu achei na internet. Tipo, a gente vê aqui um objeto cliente e a interface que está implementando o método action. Aí temos um proxy aqui embaixo que está sobrescrevendo o do action, e temos o objeto real que também implementa esse do action. Quando o cliente for chamar um método, ele vai chamar primeiramente o método do action do proxy. Depois que ele chamar esse método proxy, ele vai ser delegado para o objeto real. Aí sim ele vai ter acesso aos métodos reais do action, que seria o do objeto real. Bem, vamos para outro tipo de aplicação. Esse aqui é a fantasma, também conhecido como Ghost. Ele é um objeto real, é um estado parcial,
quando a gente vai carregar ele carrega de forma completa, apenas com o seu identificador, com a sua chave primária. Daí, a partir da sua chave primária, nós temos acesso a todas as suas propriedades, quando a gente precisar. Bom, vamos para um exemplo aqui. Um exemplo que eu também achei na internet, bem básico. Nós aqui temos 3 variáveis, uma int id, um boolean loaded e um string nome. Temos 2 métodos aqui, um getNome, e no segundo getNome ele faz o seguinte: ele verifica se ele não foi carregado, se ele está diferente carregado. Se ele tiver diferente carregado, ele vai pegar a variável aluno, vai igualar aluno DAO e vai carregar o ID do aluno. Ele vai alterar o valor da variável loaded para true. Quando ele alterar o valor dela para true, ele vai chamar o método getNome de cima e vai retornar o nome do aluno. Vamos para outra aplicação. Essa aqui é o armazenador de valor, o Value Holder. Ela é uma interface genérica que encapsula algum objeto. E para poder solicitar o valor desse objeto, a gente tem que se comunicar com o armazenador de valor. Vamos para um exemplo do armazenador de valor. Aqui, quando a aplicação deseja se comunicar com os módulos A, B e C, ela primeiro tem que se comunicar com esse módulo root que está no meio delas. Que esse módulo root sabe os valores dos 3 módulos que estão abaixo dela, na camada abaixo dela. Aí a aplicação simplesmente só precisa falar com esse módulo do meio para poder usar os seus valores. Bom, então é isso. Esse é o padrão de projeto Lazy Load, e em algumas aplicações comuns que você pode usar ele.